experiência de Davi, quando ele está introduzindo novamente a arca, depois de quase 80 anos, que a arca estava fora do tabernáculo. Então, quando a arca está sendo conduzida novamente para dentro do tabernáculo, nós vamos encontrar uma menção muito especial. Você vai ver que a partir do versículo 7, do capítulo 16 de 1 Crônicas, está assim: então, nesse dia foi que Davi, pela primeira vez, ordenou que, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos, se dessem ações de graças. Então, eles começam a salmodiar, a cantar. Por quê? Porque agora a arca, que dentro da tipologia, isso para nós não pode diminuir o seu significado espiritual. Porque quando se fala de tipologia, pode ser que inconscientemente a essência da revelação e da aplicação se perca. Então, quando a arca, que é um testemunho da presença de Deus no meio do seu povo, você lembra muito bem, Êxodo capítulo 25, quando Deus ordenou que Moisés fizesse o tabernáculo, o primeiro item que foi edificado foi a arca. Porque ela é central, esse assunto é central dentro da figura da tipologia, do testemunho de Deus no meio do seu povo. E não só isso, irmãos, porque todos os seus detalhes, eu não quero me dedicar a isso nesse momento, mas todos os detalhes que envolvem a arca têm para nós uma grande lição. Então representava muito. E você se lembra, lá em 1 Samuel capítulo 4, quando ela foi tirada, quando os filhos de Eli, Ofni e Finés, levaram para aquele campo de batalha contra os filisteus e a arca foi levada, aqueles filhos foram mortos. Quando o mensageiro chegou e trouxe aquela notícia para Eli, ele caiu, ele tombou, e ali ele morreu. Sua nora estava grávida e ela deu à luz uma criança, e a criança se chamou Icabode, e foi-se a glória de Israel. Nunca, irmãos, podemos ler a palavra de Deus. Antes, as histórias de até as realidades descritas na Bíblia, que para nós hoje tem sentido espiritual, que é uma realidade que poucos reconhecem, elas acenam para uma situação bastante grave para aquele que não nasceu de novo, aquele que não escolheu o reino, mas tem afetos ao mundo. Para ter a vida eterna, nós temos que morrer para os afetos do mundo. Agora, quando eu falo isso, muita gente fala: então você não pode ter um casamento, você não pode ter a sua mulher, o seu marido, você não pode ter seu filho, sua casa, pode ter tudo isso. Senão Deus quer que você tenha tudo isso. Mas, sob a mente de Cristo, guiado pelo Espírito Santo, por uma vida espiritual, não pelo eu, não é pela carne, não é pela nossa vontade, não é pelo achismo. Eu acho, eu penso, eu entendo, eu quero, eu não quero. O eu não se alinha com o Espírito Santo. Ao contrário, o eu, a vontade nossa, humana, é deplorável espiritualmente e ela passa a ser conduzida pelo inimigo, ou seja, quando a gente não é conduzido pelo Espírito Santo. A gente está à mercê do maligno. O pior é que nós não identificamos isso facilmente, só tendo o Espírito Santo. E só temos o Espírito Santo com o novo nascimento. Esse é o nosso trabalho aqui. É alertar para a vida espiritual. Os nossos amigos, nossos familiares, a quem trabalha conosco, a você que não me conhece, está ouvindo a primeira vez, a você que nos acompanha.
e tem dificuldade de compreender, coloque amor nesse coração. Se volte para Deus. Fale de coração com Deus, que você irá nascer de novo e você irá compreender isso. Porque quando nós nascemos de novo, nós somos nenês espirituais. E aí nós precisamos nos desenvolver. Vamos voltar a escutar o preletor, Luiz Fontes. De uma forma literária, embora nós sabemos que sim, ela é uma literatura, mas não é dessa forma que nós nos referimos a ela. Nós nunca nos referimos à palavra de Deus como uma literatura. E nem tampouco nós devemos tratá-la como um objeto literário. Ela sempre é para nós a palavra de Deus. E a palavra de Deus é sinônimo de Deus. Palavra viva. Você pode ter a versão que você achar que você deve ter. Mas eu quero te falar que Deus permitiu e nos deu esta palavra. Embora alguns julguem uma versão melhor do que a outra, e para mim a versão melhor é aquela que você consegue tocar não a letra, mas o espírito da palavra. A melhor versão é aquela que lê a sua vida, não é aquela que você lê. Aquela que é capaz de ler você. Aquela que é capaz de penetrar para dentro do seu coração. Essa é a melhor versão. É aquela na qual Deus fala com você. Vê que interessante, né? Uma visão espiritual do que é o livro da Bíblia. O livro da Bíblia, ele é vivificado. As palavras de Deus se tornam realidade. Mas para isso é preciso nascer de novo. Então nós temos que entender que este livro sagrado é muito importante. E aqui eu quero dizer para você, quando você lê essa história, e foi-se a glória de Israel, você precisa sentir ou procurar sentir o que Deus sentiu naquela história, o que Deus sentiu naquele acontecimento. Porque muitas vezes nós lemos a história e ficamos só com a história. E perdemos o espírito da palavra. Perdemos a aplicação, a sua revelação. Perdemos o seu sentimento, a sua vida. Este não é um livro que você lê de qualquer maneira. Isso pode parecer até um certo exagero da minha parte. Não é, irmão. Então, quando você vê essas histórias da Bíblia, você vai perceber a grandeza. Você vai perceber algo de especial, de espiritual. Então, quando você vê essa história aqui em 1 Samuel, capítulo 4, e foi-se a glória de Israel. Então, passaram-se aí todo o reinado de Saul, ele nunca se importou com a arca. Agora a arca está voltando. Davi vai buscar a arca. E você sabe o que aconteceu? Não foi algo fácil. Tinha uma maneira de trazer a arca. Então, quando essa arca está sendo trazida novamente, o que vem na sua cabeça? É um objeto que está voltando? Não seria melhor nós pensarmos assim, a glória de Deus está voltando para o meio do seu povo? O testemunho de Deus está sendo recuperado no meio do seu povo. É assim que nós... Senhores, tudo que nós fazemos, tudo, absolutamente tudo, a todo momento, tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser para realizar o nosso Pai Celestial. Tem que ser segundo a vontade dele. Tem que ser ouvindo o Espírito Santo. Apenas sendo filho dele, ou seja, nascendo de novo, espiritualmente falando, nascendo em Cristo, é que nós podemos dar glória a Deus. Não tem outra forma. Temos que ver. Porque senão não faz sentido esse capítulo. Mas quando você tem tudo isso em mente, cada frase dessas canções aqui passa a ter um significado muito forte dentro do nosso coração. Veja, o texto, até parece que eu estou sendo prolixo demais. Não é, irmãos. Eu estou tentando traduzir esse versículo 4, essa pequena palavra aqui. Regozijaremos.
parece uma palavra que a gente está acostumado com ela.